Mesquita ao Vivo. A Lorena não é diferente nem de você, nem de mim, porque tudo tem o seu tempo determinado, o seu modo e o seu arranjo. E assim foi com a Lorena. Ela teve o seu tempo para se entregar ao Senhor. E a palavra já nos diz que a gente padece, a gente sofre, e esse sofrimento nos leva à obediência e ao temor. E foi assim como foi com você, comigo, foi com a Lorena. Mas a Lorena falou de algo muito interessante logo após a sua conversão. Ela falou de estar se colocando a favor do Senhor, está colocando à disposição do Senhor, está obrando, está levando a verdade a locais que, se não tiver aquele que leve a verdade, como é que a verdade vai chegar lá? E assim, né, ela falou de algum local muito importante e que precisa muito de verdade, que precisa muito de cura, de, enfim, de ter correções na sua alma, porque durante a vida nós passamos por tantas coisas difíceis e só o Senhor para trazer iluminação, libertar e nos curar de muitas coisas do passado. E um desses lugares são as casas de repouso, os asilos, que realmente lá tem pessoas que carecem e precisam tanto de um conforto, de um alento, de um carinho, de um amor, que só o Senhor pode levar, usando quem? Os seus vasos, os seus escolhidos. Então, da mesma forma, tu estava comentando desse trabalho no Rio, temos esse trabalho também em São Paulo, e é tão bom para eles como para nós, como tu disseste. E nós tivemos uma experiência agora na semana passada em uma casa de repouso, Lorena, e eu acreditava que um senhor estava dormindo. E em determinado momento foi louvado, foi, enfim, falado palavra, e de repente o irmão perguntou: vocês sabem quem pode nos ajudar? Só tem um que pode nos ajudar. E ele acordou, de repente, e disse: eu sei, é Deus. E na verdade eu achei que ele estava dormindo. Não, ele estava ali recebendo o Senhor, enfim. E a gente, né, se encanta. Então eu quero que tu comente um pouco sobre as tuas experiências, então, nas casas de repouso, nos asilos, né? E o quanto tu tem aprendido com o Senhor em relação a essa experiência, a esse ID, que muitas vezes, realmente, como tu falaste, pessoas não consideram importante, mas é de fundamental importância, porque é a última etapa. É aquela etapa que pode ser, a gente chama sprint final, de aquelas pessoas receberem o Senhor. Amém? Sim, amém. Amém. Eu passei por várias experiências parecidas, né? Porque tem sempre uma senhora, né? No caso, é lá no Retiro dos Artistas, que ela fica lendo jornal. Sempre. Até no momento todo momento ela fica com o jornal assim aberto. Aí eu pensava que ela nem falava, né? Aí sempre na hora de ir embora, toda vez na hora de ir embora, o Senhor usa ela para falar alguma coisa. Aí eu fui dar um beijo nela, assim, eu falei: tchau, senhora, Deus te abençoe. Aí ela: olha só, é verdade tudo isso que você disse, tenha fé em Deus. Aí quando ela falou aquilo, eu: Senhor, amém, me perdoa pelo meu desânimo, pela minha incredulidade, porque às vezes a gente vai compartilhando, vai louvando, parece que ninguém tá prestando atenção. Mas aí no final, assim, nos 45 do segundo tempo, vem alguém, né? Vem algum senhor, alguma senhora e fala alguma coisa, sabe? E diversas vezes também teve uma vez que a gente estava falando sobre ansiedade, né? E aí o senhorzinho pegou e falou assim: mas do nada, né? Mas do que adianta a gente estar ansioso se o amanhã quem pertence é Deus? Ele que cuida de tudo. Amém. Ai, gente, amém. E foi justamente num dia que eu estava muito ansiosa, que foi justamente para ir no encontro em Barueri. Amém. E ninguém tinha ainda dinheiro. Não, tínhamos dinheiro, só que não tinha automóvel, né, pra gente ir, porque a pessoa tinha cancelado, não sei o que houve, e era numa quarta-feira, e o encontro ia ser no sábado, e a gente não tinha, e aí ele falando, né, que tudo pertencia a Deus, que a mãe pertencia a Deus, e foi ali que a gente viu, né, porque muitas vezes
o problema, né, surge na nossa vida e a gente só fica olhando pro problema. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente vá até Ele, que a gente se humilhe, que a gente peça, que a gente ore. Porque muitas vezes a gente, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o primordial que é orar, que é jejuar e que é suplicar, a gente não faz, né? Então, naquele momento, se não me engano, na quinta-feira, nós entramos em jejum, em oração. Na sexta-feira, meio-dia, Deus providenciou a pessoa com o automóvel e no sábado todos nós conseguimos ir ao encontro em Barueri. Então foi uma bênção. Amém. E você falando, Lorena, me remeteu uma palavra que está lá no Salmos 19. E o versículo é o 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Sempre que eu lembro dessa palavra, eu lembro de uma situação. O que nós temos para levar para as pessoas? Seja numa casa de repouso, seja num hospital, seja coordenando um grupo familiar, seja dentro do mercado, seja no correio, em qualquer lugar. O que nós temos para levar para as pessoas? Nós temos um testemunho, né? E, na verdade, nós, por nós mesmos, não temos nada. Mas a sabedoria que o Senhor nos dá, ela é imensurável. Então, quando nos colocamos à disposição, que é o primeiro passo, a primeira decisão, eu quero sim levar tudo aquilo que eu aprendi e que é maravilhoso e que me restaurou a alma para outras pessoas. O que eu faço agora, Senhor? Eu oro, eu clamo e peço essa sabedoria que eu não tenho, porque a minha é terrena e a do Senhor é muito elevada. Então, Senhor, o que eu faço? Eis-me aqui e eu vou. E eu vou ao hospital, eu vou à casa de repouso, eu vou ao mercado, eu vou fazer as coisas simples do meu dia a dia. Mas assim Jesus fazia. Ele era simples e ia de lugar em lugar, de acampamento em acampamento, de casa em casa, de localidade em localidade, de forma simples. Só que o que tocava as pessoas era a vida que ele tinha. Ele testemunhava aquilo que ele sabia que o pai ensinava a ele. E ele sabia que por ele mesmo ele também não fazia nada. Então ele levava esse testemunho, essa vida, essa simplicidade. E com isso, almas eram restauradas. E com isso, paralíticos eram curados, dores eram curadas, como tu testemunhou já hoje. Então, a vida, ele levava a vida. E onde tem vida, não tem morte. Amém. Então, realmente, é encantador o trabalho que, né, quando a gente se coloca à disposição a levar a determinados locais que carecem, que precisam tanto, os testemunhos que ocorrem, as libertações que ocorrem, a vida que é expressada lá, e realmente, como tu falaste, e eu reforço o que tu falou, muito mais a gente aprende do que a gente leva. Isso. Muito mais a gente é restaurado muitas vezes. Não estão sabendo disso. Eles estão lá recebendo, eles estão felizes. Mas quanto a gente é restaurado, né? Quanto Deus fala conosco usando de repente alguém que tu achava até que nem conhecia o Senhor direito e estava te dando um recado do Senhor. E assim somos nós em todos os locais. Então basta realmente a gente se colocar à disposição. E eu reforço, né, e peço que a gente fale um pouco sobre isso agora, e tu testemunhe mais um pouco, sobre um engano que Satanás coloca na nossa vida. E esse engano é o seguinte, tu não precisa fazer muita coisa. Vai na igreja, ouve uma mensagenzinha de vez em quando e está muito bom. Mas não é assim que a gente ganha a vida. A gente ganha a vida se colocando à disposição para o Senhor, trabalhando para Ele. E outro engano, o que eu tenho que fazer? Só orar, entregar e pedir a sabedoria. Porque é Deus que vai fazer, não somos nós. Então eu quero que tu fale um pouco sobre isso, sobre esse engano, sobre essa questão de que, mas eu vou me cansar, mas é cansativo. Não, eu quero me colocar à disposição sim, porque tem muita gente por aí que precisa. Então eu quero que tu me fale um pouco desses testemunhos de tu estar nos lugares. Amém. E Deus te usar. Amém. Né? E o que tu sentiu depois. Amém? Amém. Sim, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, esse engano na minha mente não aparecia, né, porque Deus botou assim uma força em mim para fazer o ID
que, assim, é sobrenatural. Lógico que se a gente for parar para pensar, para racionalizar, a gente não faz. A gente não vai porque está cansado, porque tem isso, tem aquilo para fazer. Mas quando a gente dá as primícias, quando a gente busca o Senhor, quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, o Senhor faz a obra. Então, assim, na minha vida foi um pouco complicado essas situações de fazer o ID, né, de levar a palavra do Senhor nos locais e até mesmo onde eu estivesse, porque a minha família toda não é do Senhor. E aí tinha momentos, assim, que eu ia de manhã num asilo, de tarde tinha um grupo e à noite tinha culto. E aí eu não parava em casa, né? Mas aquilo era o que me fazia feliz. E hoje, graças a Deus, é o que me faz feliz. Então a minha mãe pegava e falava assim, mas não tá bom você só ir domingo? Por que você tem que ir todos os dias da semana? Por que você tem que fazer isso todos os dias da semana? Aí, assim, eu nem sabia explicar para ela, né? Aí eu falava, mãe, é o Senhor, é para Deus. Então, assim, por mais que ela achasse que aquilo não era bom, né? Sempre que eu ia em algum asilo, em algum lugar, eu tinha que, entre aspas, né, pelo Senhor, fazer estratégias para não voltar para casa. Ou então comer na rua, ou não comer, porque se eu voltasse para casa, era uma batalha para eu sair de casa de novo para fazer alguma coisa para o Senhor. Porque aí começava as brigas, começava as contendas, começava as diferenças, né, que ela falava que eu só me cansava, mas na verdade não, né? Eu falava para ela falava, não, mas as tuas dores na coluna vão voltar se você continuar assim. Mal sabia ela que antes de eu ia com alguma dor e quando eu chegava no local eu já não tinha dor nenhuma mais. Então, assim, eu sei que é difícil para alguém que não é do Senhor entender esses milagres, entender essas coisas, né, que o Senhor faz. Mas basta, assim, não sei quem... se as pessoas todas que estão assistindo são do Senhor, mas aquelas que não são, que dê uma oportunidade para Deus entrar, né, na vida de vocês e fazer esses arranjos e mostrar para vocês, né, o quanto Deus é único, o quanto Deus restaura, o quanto Deus cura, né, porque eu creio que em nome de Jesus, assim, que a minha mãe entender todo o propósito divino que Ele tem para as nossas vidas, todos esses enganos que apareceram no coração dela vão cair por terra, amém, sabe? Em nome de Jesus. Amém. Muito interessante. E muita coisa já fez o Senhor e muita coisa fará o Senhor. Nesse nosso bate-papo edificante. Fique conosco até o próximo bloco. Quinta ao Vivo.